Boa noite, gente. Eu sou a Paula Cristina. Eu sou uma das sócias da Letum, Produtos Artesanais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Flávia. Eu sou a chefe responsável pela essa padoca. E a gente hoje está aqui com o nosso convidado, né? É o Lucas. Ele é nutricionista formado pela UNB, graduação sanduíche da Universidade de British Columbia, Canadá. É especialista em nutrição clínica funcional pela Santa Casa de São Paulo e saúde da criança pela ESCS-DF. No seu consultório, acompanha pessoas com doenças crônicas, aquelas que querem melhorar seus hábitos de alimentação e famílias que procuram uma rotina mais saudável. Lucas, seja muito bem-vindo. É muito legal, foi muito importante pra gente, assim, contar com a sua presença aqui. A gente agradece demais, assim. A gente ficou muito feliz mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é muito bom sempre conversar sobre comida. Eu gosto de falar dentro e fora do consultório, porque a gente tem que lembrar que a comida não faz parte de um remédio. Ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, daquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu adoro cozinha, eu gosto de cozinhar, é muito bom conversar com pessoas que eu sei que gostam de cozinhar também, então foi muito bom estar aqui mesmo. Ai, que bom, a gente fica feliz. E, Lucas, a gente trabalha, né, nosso foco, eu lá na Letum, meu foco ali é mais administrativo, mais ali social media ali e tal na empresa. E a gente tem a chefe Ana, né, no caso da nossa empresa, como a gente já falou no início. Só que o nosso forte, assim, o carro-chefe da nossa empresa é fermentação natural, que é o levain, né não, Ana? Sim. Nós trabalhamos... Eu não digo exclusivamente porque nós temos algum outro produto, porque tem gente que ainda tem uma certa resistência, acaba achando, por exemplo, a nossa focaccia. Acha que a focaccia feita com fermento químico é mais saborosa. Não tem o hábito, né? Porque o produto feito com fermento natural, ele é diferente, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra textura. E aí tem gente que ainda não tem esse hábito mesmo. Uhum. E aí a gente, para atender a todos, a gente ainda abre essas exceções e continua produzindo a focaccia de fermento químico. Mas a nossa veia mesmo é a fermentação natural. Isso. E aí, falando sobre o levain, muita gente pergunta, mas o que é? Será que eu posso comer? Será que faz bem mesmo para a saúde? A gente sabe que a saúde e a alimentação tem vários mitos, né? Vários mitos, assim, que inventam, alguém lança na internet e, de repente, um fake news vira notícia verdadeira. Então, a gente queria saber de você, profissional da saúde, da nutrição ali, quais são realmente, assim, os benefícios de um pão produzido por fermentação natural? Se você quiser explicar também o que é uma fermentação natural, né, o levain, fique à vontade, o microfone é seu. Maravilha. Eu vou tentar não entrar muito na área da chefe aqui. Se ela quiser explicar ou remendar a parte do levain aqui, eu vou achar bom. Você fala do fermento, a Ana fala do sabor, pronto, que aí o sabor é com ela mesmo. Mas eu acho super interessante o levain porque ele é um processo que gera ali uma disponibilidade maior de diferentes micro-organismos. Se a gente for pegar um pão tipo pão francês de padaria, ele tem só um micro-organismo que é a levedura que está na cerveja, que está em outros lugares também, que faz o pão crescer. E quando a gente está falando de microbiota intestinal, que é um tema que está super em alta, que é falar das bactérias, de todos os micro-organismos que moram no nosso intestino, diversificar sempre é interessante. Vou entrar um pouquinho nessa parte da nutrição mesmo para poder explicar. Que é mais ou menos assim, o nosso corpo ele precisa estar em contato com diferentes micro-organismos para aprender a desenvolver defesas e para se organizar até hormonalmente em relação a isso. Quando a gente toma, por exemplo, um probiótico, a gente está fazendo isso. A gente está estimulando o organismo a desenvolver defesas, a proteger de várias doenças e até organizar várias partes do metabolismo que muitas vezes se desorganizam. O interessante do levain é que ele não vai ter só ali a levedura, ele vai ter algumas bactérias juntas, ele vai ter algumas outras leveduras que vão ser desenvolvidas num processo longo. Então vai gerar vários tipos diferentes de micro-organismos que vão agir como se fossem probióticos, mesmo depois que o pão foi assado. Isso é super interessante. Legal. Algumas bactérias e leveduras ali vão ter fragmentos que vão sinalizar para o nosso corpo da mesma maneira que um probiótico comprado na farmácia sinalizaria. Então isso é super interessante, é uma das áreas interessantes de falar sobre o levain.
Mas um outro ponto super interessante também é para quem tem alguma dificuldade em digerir o glúten. Porque a gente tem vários tipos de doenças diferentes relacionadas ao glúten. Ah, sim. Uma delas é a doença celíaca. A pessoa não pode encostar, não pode mexer, não deve consumir nada que encostou em glúten, Sim. que teve traços de contaminação. Para elas não é o caso de a gente utilizar nenhum tipo de pão que contenha trigo. Sim. Mas para as pessoas que se sentem mal quando consomem, por exemplo, um pão francês, uma pizza, muitas vezes um pão de fermentação natural é interessante porque as bactérias que estão presentes lá, elas digerem parcialmente o glúten. Isso, você falou isso, só te cortando rapidinho. Tem uma amiga minha que ela realmente, ela tem uma espécie de intolerância ali ao glúten. Mas ela já comentou que quando ela come dos nossos pães, ela não fica tão inchada. E ela realmente crê que é a fermentação natural. Porque ela não tem aquela intolerância ao glúten. Ela só se sente indisposta após comer uma pizza. Exatamente. Mas o pão de fermentação natural, ela não tem tanto problema assim. Exatamente. E é justamente por conta desse processo mesmo de fermentação natural, que é um processo mais longo e ele realmente expõe a farinha a mais micro-organismos. Alguns vão utilizar o amido, outros vão quebrar parcialmente o glúten. E aí, por isso, os seres humanos vão ter, todo mundo, mesmo quem não tem sensibilidade, vai ter uma facilidade de digestão. Então, uma pessoa que já come pão todo dia, se comer um pão de fermentação natural, vai se sentir mais leve, porque a digestão é mais rápida. Sim, isso faz sentido, porque, então, assim, isso então não é um mito, Não. né? Eu e a Ana, eu sempre pergunto pra Ana, né, Ana? Tipo assim, Ana, eu vi isso na internet, eu posso publicar alguma coisa assim? Aí ela pode, eu falei, então tá bom. Mas eu sempre, todos os sites batem na mesma tecla. Ajuda na digestão. Então, não é um mito, isso realmente é um fato. Isso, exatamente. E alguns estudos já identificaram até algumas enzimas presentes nos pães que se mantêm depois do processo de cocção. Então, pode beneficiar, isso ainda está em estudo, mas pode beneficiar a digestão de outros alimentos que são consumidos juntos com o pão de fermentação natural. E aí, o que é mais legal ainda, porque no nosso cardápio, o pão de fermentação natural, ele é totalmente fermentação natural, beleza. Mas a gente ainda consegue agregar sabores variados lá na nossa empresa, né, Ana? A gente tem os produtos finos e os tradicionais. Então, a gente consegue botar gorgonzola, a gente consegue botar cacau e chocolate, a gente bota figo e tâmara. Qual outro, Ana? Damasco também a gente tem. A maioria, assim, leva nozes. O pessoal gosta Também, da nozes. isso. Ótimo. E assim, e o mais importante que a gente faz toda aquela demolha das sementes. das sementes. E a gente tem esse cuidado para não só aumentar o sabor, mas também a qualidade do produto para o cliente. Eu acho que isso é algo que a gente preza e tem feito, né? Então, assim... Fantástico. a E torra. assim, é um processo, um mercado que está crescendo muito, porque cada vez mais as pessoas estão percebendo que o alimento faz diferença no dia a dia. Não é uma coisa de o médico proibiu, o nutricionista falou que não pode. É assim, eu como esse alimento e eu me sinto melhor com ele. Sim. Então a gente tem que procurar de fato esse tipo de alimento, porque o nosso corpo mostra aquilo que a gente está digerindo, não está digerindo, como que a gente está reagindo com cada alimento. Então, quando a gente fala assim, a gente coloca essas sementes no demolho, a gente faz uma torra diferente, você está retirando fatores ali antinutricionais, está deixando mais Exatamente. disponível as vitaminas, os minerais, as fibras. Então, é um processo que faz diferença para quem está comendo. Faz sim. Isso. E todo mundo, quando pede o pão de grãos, né, Ana? Todo mundo pergunta como é que são os grãos. E a gente sempre fala, olha, não dá, tipo assim, às vezes as pessoas pedem pra gente, pra entregar ali de pronto, a gente não dá. Eu já falo, gente, não dá. Porque os grãos, a gente não tira ele do potinho e já coloca na massa. Tem todo um produto ali. Então, por isso, quando a gente fala que nós somos produtos artesanais, é porque é artesanal mesmo. A Ana, né não, Ana? Eu tenho procurado, né, através dos estudos, essa parte, né, de tentar fazer isso pro cliente. Porque a gente sabe que, assim... parece até um pouquinho antiético, mas a gente sabe que nessas padarias que a gente tem muitas vezes que falam em produtos de fermentação natural, muitas vezes a fermentação é mista. Sim. Eles fazem a fermentação mista, né? O pão tem aquela aparência de fermentação natural, mas ele não é totalmente fermentação natural. Ele é produzido com muita... Porque assim, a gente faz o processo daquela maturação do pão, né? Aquela fermentação a frio, para maturar mais. E para não só ganhar sabor, mas ganhar também os benefícios que você disse. Sim. E essa questão de um preparo artesanal, isso também faz muita diferença para a alimentação.
é uma coisa que eu gosto muito de estimular. Eu peço muito para que os meus pacientes entrem na cozinha, participem do processo. Quando vai comprar um alimento, pensa no que tem nele. Não compra uma coisa do mercado que está embalada, olha os ingredientes, vê como isso foi feito, para você entender o que está mudando ali na parte nutricional, o que está interferindo naquilo que você está comendo. Porque, por exemplo, algumas pessoas chegam e falam, eu não posso comer pão francês porque eu me sinto mal, mas eu posso comer um pão de fermentação natural. Às vezes elas não percebem que faz parte desse cuidado com o processo. E o cuidado artesanal é aquele em que a gente conhece os ingredientes, sabe o que cada um deles faz, por que eu estou colocando eles ali, tem uma atenção maior. E eu acho que é super interessante a gente ver isso aparecendo em várias áreas. A gente vai ver hoje um sorvete artesanal, a gente vai ver um pão artesanal, um bolo artesanal, e a gente percebe a diferença nutricional. Com certeza. Isso faz muita diferença. Com certeza. Das coisas que eu acho super interessante dessa pegada da padaria artesanal é a ausência ali de conservantes. Sim. A ausência desses Sim. produtos que são colocados justamente para tornar o processo mais comercial. Isso, é uma coisa que a gente bate na tecla, porque as pessoas às vezes compram e nosso pão, o pão de fermentação natural, ele tem aproximadamente 1 quilo. Então, assim, ele é grande. Sim. Então, assim, às vezes um casal compra, tem as exceções, que acaba com pão, mas Verdade. não é a regra, entendeu? Às vezes as pessoas compram e falam assim, cara, ainda sobrou um pouco, como é que eu faço? Gente, congela, porque o pão, ele não tem aquela industrialização ali o conservante que vai te manter o pão bonito e macio. Então, tem que congelar. Inclusive, a gente até já tem vídeo já ensinando como é que descongela para ele ficar macio de novo, tal, e crocante. Maravilha. Né? Porque não dá para conservar fora, porque é totalmente artesanal, exatamente a ausência de conservantes. E aí, só linkando um outro assunto, porque você falou assim para as pessoas descobrirem a cozinha. Eu e a Ana, a gente entrou nessa porque ela se apaixonou por gastronomia e eu por comida saudável. E a minha paixão de comida saudável veio daí. Eu fazendo dieta, botaram na minha dieta pão integral. E eu fui lá no mercado e comprei o pão mais caro. E mandei a foto para a nutricionista. E ela me manda e fala assim, você comprou um pão normal. Eu achei aquilo assim um absurdo, porque tava pão integral na embalagem. E não era pão integral, porque era farinha fortificada. Aí eu falei, quer saber? Eu agora também vou fazer minhas coisas. Enfim, hoje eu amo cozinhar, eu amo fazer minhas coisas, mas tudo isso porque eu decidi me entregar pra cozinha e descobrir. Eu e a Ana, a gente discutia temperos, né, Ana? Verdade. Tudo começou nisso, em coisinhas pequenas mesmo. Isso. Muito bom. E eu sou muito apaixonado pela cozinha. Eu entrei na nutrição por conta disso, porque eu Sim. gosto de cozinhar. Eu queria fazer gastronomia, aí na época não deu certo, meu pai falou, não, vai fazer nutrição. Aí eu, vou fazer nutrição aqui, vai ter uma matéria de cozinha, pelo menos. E aí me apaixonei pela forma como o organismo funciona, pela forma como o organismo recebe o alimento. E as duas coisas se encaixaram perfeitamente. Sim, com certeza. Tanto que muitas pessoas viram falar, mas você gosta de cozinhar, você gosta de fazer doce, como que você é nutricionista? Tem que gostar de fazer salada. Eu não, gente, a alimentação vai além disso. A alimentação vai muito além. Eu fiquei, assim, um pouco decepcionado com o que aconteceu em relação à nutrição, de realmente o terrorismo nutricional que rolou solto, em que os alimentos, de repente, eram vilões. Esse alimento não pode, esse alimento não pode. Sim. O pão ficou vilão e agora que as pessoas estão começando a inocentar ele. Como se fosse assim, não, é esse alimento que eu consumo que me faz ganhar peso, ter diabetes, ter hipertensão, ter isso. E não tem nada a ver, tem a ver com o nosso contexto. Sim. Tem a ver com tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, com a minha alimentação, com a minha atividade física, com todos os alimentos que eu consumo. E aí, eu gostei de ver o pão aparecendo de novo na alimentação das pessoas. Tanto que muitos pacientes já chegam e falam assim, olha, eu como pão de manhã. Eu, que coisa boa, que coisa boa. Você não tá comendo um biscoito, uma bolacha maisena, você não tá comendo um creme cracker, maravilha. E nem aí, errado. Exatamente. E aí vários vêm também com essa ideia do pão integral. Então, não, eu compro sempre pão integral. Mas qual pão integral? Exato. Que pão é esse? Só o fato dele ter farinha integral, ou só o fato dele ter uma fibrazinha adicionada, não quer dizer que ele vai ser bom pra saúde. Tem vários pães de forma que tem uma quantidade de aditivos químicos tão grande que a lista fica ali com 15, 16 ingredientes. Uma coisa que devia ter 5 ingredientes, 3, às vezes. Então eu falo pra eles, o que você entendeu dessa lista? O que você entendeu desses ingredientes aqui? Eu vi que tinha farinha. É o que eu vi. Eu falei, tá. Porque assim, é que nem os nossos pães. Quais são os ingredientes? Água, farinha e sal. Acabou. Mais nada. Tudo bem, aí você coloca uma nozes. Mas aí é o sabor que a pessoa escolhe. Um queijo, mas assim, por exemplo, o tipo italiano. Se a pessoa comer um pão tipo italiano,
É só isso. É só água. isso. E é pra ter só isso. Não é um pão enriquecido com óleo, gordura, né? Não, açúcar. Não tem. Isso é muito bom. E os pães integrais do mercado hoje, inclusive, muitos têm açúcar. Uma quantidade grande de açúcar adicionada ali. Sim, e não tem o nome açúcar. Não, vai ter vários outros nomes. Vai ter outros nomes, mas claro. não vai ter açúcar e nem xarope de glicose, porque as pessoas já descobriram que xarope de glicose daqui a pouco ele sai, é né? açúcar, exatamente. Daqui a pouco vão descobrir que a maltodextrina e ela começa a sair também. Exatamente. Mas aparece muita coisa. E várias vezes eu levo as pessoas pra assim, você conhece as padarias da sua região? Eu falo, compra pão de mercado. Vamos pra padaria? Vamos pra Letum? Vamos pra Letum? Onde que você mora? E aí, assim, vamos pra padaria? Que padaria que tem aí? A gente entrega em Brasília toda, viu? Maravilha. A gente entrega. Bom saber. E assim, eu já fico assim, gente, mas dá uma olhadinha o que tem na sua região. Sim. Pensa um pouquinho mais. Não vai só no mercado grandão lá, não. Vê o que tem aí de padaria. Você vai comprar esse pão de forma toda... mas o pão de forma dura 1 mês. Então tem alguma coisa de errado nesse pão. Exatamente. Não é pra durar 1 mês. Exatamente. Mas o pão de fermentação natural, ele estraga rápido. Congela. E aí o pessoal abre o olho desse tamanho. Como assim eu posso congelar pão? Pode congelar pão. Porque você pode congelar, esquentar e depois ele vai ficar maravilhoso. Sim. E esse armazenamento vai fazer com que você tenha ali pão muito bom. E pão saudável. Saudável e muito gostoso por muitos dias. Então, é interessante que a gente vai quebrando essas barreiras, né? Para uma alimentação saudável e gostosa. Exato. E, Lucas, só mudando um pouquinho, mas ainda dentro do nosso nicho, a gente, quando faz os pedidos, geralmente eu que gerencio e passo para a Ana, que a Ana é a nossa parte operacional ali, de cozinha, né? Eu sou a que ajuda, que organiza e faz a embalagem depois. Às vezes, né? Que às vezes eu chego lá, ela já embalou tudinho, que a gente é uma equipe. Mas muita gente me pergunta assim, eu sou diabética, eu posso ou não posso? Porque a gente sabe que diabetes tem vários graus, né? Então, assim, tem os graus mais pesados, tem os graus mais leves. Então, assim, qual seria... aí vem a internet, aí vem o Google, né? A gente faz pesquisas no Google, porque o Google tá no celular também 24 horas. E aí lá tem dizendo que diabético pode ingerir o nosso pão. Só porque o nosso objetivo, antes de levar sabor e momentos, que é a nossa proposta, né? Levar um pão para você apreciar com seus amigos e sua família. Antes disso, a gente também deseja levar saúde, entendeu? Então, assim, eu fico sem saber na hora de falar. Eu falo assim, olha, tem diabéticos que fazem ingestão do nosso pão e não tem problema nenhum, mas é ruim a gente diagnosticar ali, eu não sei. Quais seria alguma restrição, se todo diabético pode? Porque no Dr. Google diz que sim. E tem muita resposta do Google que vai vir também. Não pode comer pão, não pode comer farinha, não pode comer também. Carboidrato. E isso também foi uma resposta que foi gerada por muitos profissionais de saúde, de que o carboidrato é o grande vilão do diabetes. Só que não é exatamente isso que acontece. O diabetes é uma doença muito complexa. Sim. Existem muitos tipos diferentes de diabetes e existem tratamentos diferentes dentro do mesmo tipo. A alimentação é um pilar do tratamento para qualquer tipo de diabetes, porque tem a ver com o nosso metabolismo. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele se desenvolve com a resistência à insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz para poder controlar a glicemia que está no nosso sangue. A maioria das pessoas já entende bem o que funciona a insulina, ela está bem em alta, assim. O que acontece no diabetes tipo 2 é que essa insulina ela deixa de sinalizar para o corpo que ele deve captar o açúcar do sangue. Então, esse açúcar fica preso lá e começa a causar todos os danos. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2 geralmente tem sobrepeso ou obesidade, porque é uma coisa que acontece junto ali, ela acontece de forma concorrente. O ganho de peso gera uma inflamação no tecido adiposo, que é onde a gente armazena a gordura, e aí a insulina deixa de exercer a sua função. Quando isso acontece, a gente tem que controlar o carboidrato? Com certeza, como a gente tem que controlar tudo que acontece na alimentação. Até porque um dos tratamentos... Independente de ser diabético ou não. Exatamente. E com um dos tratamentos importantes, um dos pontos do tratamento quando a pessoa tem sobrepeso é o ajuste do peso. Então a gente vai ter que pensar no carboidrato, na caloria, tudo isso. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o que você está comendo. O que você está comendo? Qual ingrediente que tem na comida que você está comendo? Porque a pessoa pode me falar, eu como pão. Que pão? De onde ele vem, como ele é feito e o que tem nele de ingrediente. É igual o bêbado, né? Bebe, 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 passei mal, ai,
Foi o arroz. Foi o arroz, foi. Sempre, a culpa do pão também sempre cresce vai muito. sempre cair no pão. Sempre cai no pão. Ah, minha glicose é alta porque eu como pão. Tá, mas você come um monte de requeijão, você coloca açúcar no café, você toma uma Coca-Cola no almoço. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que vai fazer diferença. Eu gosto sempre de falar com os meus pacientes de 3 grupos de alimentos, porque eu acho que isso deixa bem fácil. O grupo dos carboidratos, das proteínas e das fibras. Toda refeição, em teoria, deveria ter esses 3 grupos. Porque a gente tem um controle ali da quantidade, eu não exagero em nenhum deles, e do efeito de cada um desses nutrientes. Sim. Qual que é o grande problema do carboidrato? É a gente comer ele puro. Fala assim, não, eu vou comer só pão. Isso é a única coisa que eu vou comer de manhã. Seu corpo só vai ter açúcar, ele não vai ter outros nutrientes ali para poder gerar nem a insulina, nem para produzir insulina, nem para poder controlar seu apetite, nem fazer todas as outras funções. Então, qual que é a resposta que eu dou quando um diabético, por exemplo, me pergunta, posso comer pão? Pode, com o quê? O que você vai colocar nesse pão? Sim. Ovo. Ovo, maravilha, a gente tem uma proteína. O carboidrato é fácil, todo mundo sabe de onde ele vem. A proteína também tá um pouco mais fácil, que é o que vem dos animais, mais algumas coisas ali que estão nos vegetais. E as fibras fazem uma parte bem importante desse processo. E muitas vezes a pessoa já chega pra mim, olha, eu tenho diabetes, mas eu como pão integral. Isso não é necessário. A gente pode conseguir a fibra de outros lugares. Sim. A diferença do pão integral para o pão branco, e muitas pessoas até nem sabem a diferença disso, é que o integral é feito com o grão inteiro. O grão que contém a casca. E aquela casca tem fibras e outros nutrientes. Mas eu não preciso ir atrás da fibra na farinha integral. Eu posso ir atrás da fibra na fruta. Ou na semente, ou na castanha que foi colocada no pão. Então, às vezes, o paciente fala de um pão integral. Eu prefiro que ele esteja comendo um pão com castanhas. Sim. Aí, o pão de fermentação natural entraria nessa regrinha aí, nessa listinha? Seria o melhor, por exemplo? alguns motivos. Tem algumas coisas que fazem ele bem diferente. Sim. Na maioria das vezes, um pão de fermentação natural vai ter menos ingredientes. Então, o fato dele não ter gordura vegetal, aditivos químicos que interferem nesse processo metabólico, de ele não conter açúcar, isso vai fazer muita diferença. Sim. Porque eu não vou estar adicionando ali carboidrato à toa. Sim. Tem um outro motivo interessante, que algumas pesquisas foram percebendo que a pessoa comia um pão de fermentação natural e a glicose não subia. No mesmo peso, na teoria ali, o pão francês teria quantidade de farinha igual, quantidade de carboidrato igual. Mas justamente pelos micro-organismos que estão no pão, eles acabam consumindo parte desse carboidrato que está ali. E aí esse pão ele vai ter um efeito menor na glicose. Além de ter a presença de outros ingredientes ali, como por exemplo as sementes, que eu acho fantástica a ideia de colocar semente no pão. Sempre falo para os pacientes, vai atrás de um pão. Quer comprar um pão de padaria, compra ele com semente, compra ele com gergelim que seja. Sim, e fica muito gostoso. A gente tem um cliente que ele pede o nosso pão alemão, que ele vem com sementes. E eu brinquei com pão com ovo, já fazendo merchan também, que ele comprou por causa da dieta do café da manhã. Então ele compra para fazer a ingestão todo café da manhã com ovo, inclusive. Maravilha. E aí, o pão com ovo, ele se torna uma refeição bem, bem completa, bem nutritiva para de manhã, se a gente incluir essa fibra nele. Sim. Ela pode estar no meio do pão, pode ser a semente, pode ser as nozes, mas eu sempre insisto para as pessoas irem além do só integral ou não. Porque pode ser que um pão branco com sementes tenha mais fibra e menos carboidrato do que um pão integral. Sim. Então, isso faz muita diferença. Em relação ao uso do pão pelo diabético, isso tem que ir de cada pessoa. A gente tem que identificar o que está acontecendo na rotina, como que está o controle, como que está o tratamento. Outros tipos de diabetes, como diabetes tipo 1, já requerem um cuidado um pouco maior na quantidade de carboidrato que é consumida. Porque essas pessoas, elas não produzem insulina. Nossa. Então, elas têm que aplicar. O diabetes tipo 1 é o mais grave? Na verdade, não. Isso acaba aparecendo muito porque a gente pensa assim, tipo 1 depende de insulina. Mas às vezes o tipo 1 vai ter um controle, uma expectativa de vida, menos risco de complicação do que o 2. Diabetes tipo 1, se ele for bem controlado, a pessoa consegue fazer tudo normalmente. Comer, inclusive, doce. Pão e doce. Sabendo aplicar a insulina na quantidade certa, tendo o acompanhamento correto, ela consegue fazer isso sem problema. O diabetes tipo 2, como ele exige, por exemplo, na maioria das vezes uma perda de peso, a alimentação tem que ser um pouquinho mais regrada. Então, mais cuidados nos exageros ali, porque a gente está lidando com calorias também. Sim. Então, tem 2 pontos importantes para abordar. Como eu trabalho com os dois, eu sempre falo muito isso. Não existe um tipo mais grave. Não existe tipo mais grave. Existem pessoas. São diferentes. São diferentes. E existem pessoas. Pessoas que vão viver super bem e pessoas que não conseguiram lidar com o diagnóstico nem com o tratamento. Sim. Aí a importância de ter um profissional habilitado para poder ajudar ela a entender o que a doença está interferindo na vida dela. E o que ela vai precisar mudar. Porque muitas vezes a pessoa vai chegar com a ideia, eu não posso comer pão. Você vai falar, não, você vai melhorar esse pão. Vai comer um pão melhor, mais gostoso.
Vamos fazer isso? Daletum. Daletum. Olha o mexão aí. Muito bom. E os pré-diabéticos? Por exemplo, os pré-diabéticos, eu nem sei direito o que é pré-diabético. O pré-diabético é uma pessoa que tem disposição a ser diabética? Na verdade, tem a ver com o processo do diabetes tipo 2. O pré-diabetes, ele só sim. se aplica pro 2 mesmo. É um processo. O nosso corpo não tá produzindo tudo certinho, tudo funcionando num dia, e no outro acorda e fala, não vai funcionar mais. Isso vai acontecendo aos poucos. O termo pré-diabetes, ele foi desenvolvido para designar uma faixa de controle de glicemia. Quando eu tô começando a ter uma resistência à insulina, quando eu tô começando a ter uma glicemia um pouquinho maior, mas eu ainda não tô totalmente dependente de medicações ou coisa do tipo para ter um bom controle, o interessante do pré-diabetes é que a maior parte do tratamento dele vai vir pela alimentação, atividade física e rotina. Então, é um momento que a gente fala que assim, é um momento de controle. Você consegue reverter todo esse processo com mais facilidade. Porque depois que o diabetes tipo 2 se instala, é mais difícil reverter completamente. E aí vai ter medicação envolvida, vai ter muita coisa. No pré-diabetes, a maioria das pessoas controla com a alimentação. E a partir dali, a gente vai fazendo ajustes necessários. Eu gosto de pegar pessoas já nesse nível, porque a gente consegue mexer em muita coisa logo de cara e mostrar assim, olha só, não é só por conta da sua glicemia. Tô prevenindo aqui várias doenças, eu tô fazendo você viver melhor, porque você vai comer coisa boa, de verdade. Você não vai ficar gastando aí o seu carboidrato comendo pão francês. Pra quê? Vai comer uma coisa melhor? E nem ficar gastando com remédio, né? Porque... Também, com certeza. Remédio é uma espécie de droga lícita, né? Sim. Tipo... É legal ali, de primeiro momento, eu acho necessário, mas se a gente puder repor na alimentação natural, eu acho bem melhor. E mais saboroso, inclusive. Até porque o remédio, ele tem efeitos colaterais, ele tem outros problemas, ele interfere no nosso corpo. Com certeza. Nunca só em uma coisa, sempre vai ter outros efeitos Nunca colaterais. fica num conhecimento só, né? Exatamente. E aí a alimentação é uma coisa que o nosso corpo está preparado para receber. Eu sempre falo isso para as pessoas. O remédio e até o suplemento não são coisas que o nosso corpo foi preparado, está bem desenvolvido para receber. São substâncias de fora. Sim. O alimento não. A gente tem enzima, a gente tem órgão para captar cada um dos nutrientes, a gente tem receptor, a gente tem tudo bem preparado para isso. Então ir para a comida é sempre uma resposta melhor. Falar do que eu vou fazer na minha alimentação para me tornar uma pessoa mais saudável é uma coisa interessante e todo mundo deveria pensar nisso. Se a gente perceber que o nosso corpo inteiro é formado por aquilo que a gente come, a gente vai dar um pouquinho mais de valor sobre isso. Sim. Não é só para eu me manter no dia. É para tudo. Para produzir o cabelo, aonde o corpo, eu tenho que comer. Sim. Então, dependo muito disso. Eu acho interessante trazer essa ideia para as pessoas pensarem assim, o que eu como no meu café? Como que eu escolhi minha comida? Ou é só a coisa que está na frente? É só a coisa que passou e que é mais rápida de comer? Então, eu gosto que as pessoas estejam pensando muito no alimento. E eu vejo que quem compra, geralmente, um pão de fermentação natural, alimentos artesanais, se interessa um pouco mais pelo processo. Sim. Pelos ingredientes. Mas eu acho também que a pandemia trouxe um pouco mais isso. As pessoas estão mais preocupadas em se alimentarem melhor. Com certeza. Não é? Até porque, durante a pandemia, muita gente viveu de delivery. Com certeza. Exatamente. Viveu só disso. Com certeza. Não cozinhava. No início foi até interessante porque muita gente estava cozinhando. Não podia comer fora, então eu falava, vou ter que fazer uma pizza aqui em casa. Quero um risoto pra aprender a fazer. Isso, era isso mesmo. Aí, depois de um tempo, todo mundo ficou cansado, claro. E aí começaram só delivery, até perceberem que a comida que era feita pro almoço, pro jantar no restaurante, não era tão interessante. E até quando você compra arroz e feijão, né? A comida básica ali do brasileiro. Ainda assim, quando você compra do restaurante, você come na sua casa de segunda a sexta, é um resultado X físico. Uhum. Você vai comer no restaurante o mesmo prato, arroz e feijão, o resultado físico é outro na sexta-feira, assim. E eu, pelo menos, eu sinto isso. Com certeza. Porque tem o óleo, tem o sal. Com certeza. Eu não sei a quantidade que a Tem pessoa as tá usando. gorduras pra render mais, pra dar mais sabor. Isso. Afinal, eles vendem... Pra economizar, às vezes. Exatamente. Exatamente. E aí as pessoas começaram a se preocupar mais com a alimentação justamente porque passaram esse tempo todo comendo coisa de delivery, começaram a ter problemas de saúde. Os filtros no Instagram já não resolviam Não mais. resolviam. E aí, de repente, eu tinha que mexer na minha rotina. Exato. E aí olharam e falaram, o que mudou? Eu tô mais estressado, tô mais cansado, tudo Com bem. Mas a certeza. minha alimentação tá totalmente diferente. Então eu vou precisar mexer aqui no que eu tô fazendo. E uma coisa interessante da pandemia, até que eu diria, é que as pessoas começaram a comer mais em casa. Isso é bom. Sim. Isso é muito bom. Para todo lugar que a gente for, em qualquer diretriz, em qualquer estudo, vai falar o quê? Uma alimentação que você tem o controle, que você sabe o ingrediente, sabe quem preparou, consegue identificar aqui o que foi colocado,
vai ser muito mais saudável, porque você vai conseguir escolher. Então, quanto mais você preparar a sua comida, conhecer como ela é preparada, melhor vai ser a sua saúde. Então, Sim. isso é super interessante a gente pensar num efeito positivo que a pandemia gerou, Sim, de com trazer essa certeza, consciência para com as pessoas. certeza. Muita gente que adquire nossos pães, assim, adquire exatamente por causa disso, pelos benefícios de saúde, né? E detalhe, né? A gente ainda vende uma alimentação, porque, por exemplo, a gente tem aquela regra de sábado, é o dia do lixo. E só que nós temos uma produção ainda pequena, porque a gente não é exclusivamente da empresa por enquanto. Então a gente entrega sábado. Só que sábado, que é o dia do lixo, você tá levando saúde para casa. Sim. Porque a gente vende, por exemplo, nosso pão, querendo ou não, é um pão mais fino. E aí então as pessoas estão lá à noite, né, com uma taça de vinho e com pão saudável. Então a gente acaba querendo também quebrando ali um pouquinho o dia do lixo, né? Que seria um dia onde vamos rasgar aqui, a gente rasgou menos, digamos assim. E eu não gosto muito dessa ideia do dia do lixo. Até alguns pacientes perguntam e pedem. Falam assim, o dia do lixo. Comida não é lixo. Com certeza. Comida não é lixo. Você Com quer comer uma certeza. coisa gostosa? Vamos comer uma coisa gostosa. Sim. Por que precisa ser só no sábado? Você não Sim. consegue escolher e falar assim, não, mas na quarta tem um aniversário. Isso. Não, eu vou fazer dieta no aniversário pra eu poder comer McDonald's no sábado. Sozinho. Pra quê? Sendo que tava em comunhão lá na quarta-feira. com Vamos geral. comer uma coisa diferente ali, você saber controlar isso, pensar, tá, exagerei um pouquinho nesse dia, vou dar uma segurada no outro. Eu não gosto dessa ideia de dia do lixo, porque traz essa concepção de que tem comida que é proibida Sim, com certeza. e também faz com que as pessoas vivam pensando no dia do lixo. Então, a minha alimentação é horrível, é um sacrifício, é muito difícil, é ruim a semana inteira, mas quando chegar no dia do lixo, eu vou comer o que eu quiser. Vou afundar. E às vezes vão se deparar com o fato de que um alimento saudável pode ser até mais gostoso. É Com o caso de um certeza. pão artesanal. Eu acho que o que torna muito, o que determina muito o fato de um alimento ser saboroso, né? Porque nem tudo que é chuchu, abobrinha, pô, a gente tem que ser sincera, não são Tem gosto de nada. gostosos, não tem um gosto de nada. Mas quando você agrega temperos naturais, Tempero de ele feira. tem outro sabor. Com certeza. Né? Eu tô ajudando uma amiga Com certeza. com a alimentação dela, ela tá tentando fazer dieta e ela, pô, eu compro e você cozinha pra mim. E assim, ela falou, nossa, eu não acredito, essa salada de chuchu tá maravilhosa. E assim, a abobrinha que eu faço realmente é bem saborosa, né? Faz aquela coisa, assim, coloca um tomate, leva pro forno e faz aquela cebola, aquele, né, tomilho, uma coisa. Nossa, e assim, eu acho que amo falta... tomilho. Tô com fome, eu não jantei ainda. Eu não. acho que a Ana falta que me isso. apresentou o tomilho e eu sou apaixonada no tomilho. maravilhoso. Também sou. Nossa. E assim, eu acho que falta Meu isso. Deus. Então, acho que eu já gostava de cozinhar, mas com a gastronomia, né, com o curso, com a formação, isso ficou assim um pouco mais aguçado e, né, eu entendi um pouco mais das coisas, passei a conhecer alimentos que eu não conhecia antes. Né? Eu não tinha percepção, às vezes eu como uma coisa, nossa, tem um gosto, mas eu não sei do que é, né? A mesma coisa quando você vai apreciar uma taça de vinho, você não... tem gente que fala aquela coisa, nossa, isso aqui tem os especialistas, isso aqui tem... Isso aqui é de Notas carvalho. de É carvalho, mais mostarda. amadeirado Você esse não aqui. conhece o alimento, como é que eu posso falar que aquilo tem... Exato. Tu não conhece, né? E aí, eu acho que o tempero dá todo um... Muda totalmente. A Ana falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu sou ansiosa pra comer minha comida quando eu faço, porque exatamente por isso, eu geralmente como carboidrato, essas coisas, e eu adoro abobrinha, tipo, porque eu não faço só abobrinha, eu exatamente jogo tempero ali, gente, sobe um cheiro, aí meu vizinho, às vezes eu entro no elevador, aí meu vizinho fala assim, você tortura. Eu sei quando você tá de home office, porque eu sei o cheiro do almoço. E eu fico pensando, mal sabe ele que é abobrinha. É abobrinha. Pois abobrinha. Um paciente esses dias falou pra mim assim, eu tô preocupado porque eu resolvi fazer um curso de gastronomia. E aí eu não sei como é que eu vou conseguir manter a dieta. Eu falei, mas que coisa boa que você tá fazendo um curso de gastronomia. Você vai aprender a fazer um monte de coisa interessante, você vai usar os sabores. Exato. E eu trabalho muito com crianças, é uma das minhas áreas ali de maior atenção. E a maioria tem uma dificuldade de consumir vegetais. Mas a maioria também, eu vou perguntando, que vegetal você já provou? Salada de alface e tomate. O que tinha nessa salada? Só alface e tomate, O básico, azeite e né? sal. Tá. Que mais verduras? Cenoura.
Como que você come a cenoura? Cozida no vapor. Tá. E a abobrinha? A abobrinha foi refogada com alho e sal. Tá. Pô. Eu também não gosto de Não nenhum dá, né? desses. Não, Crocante. eu não quero comer nada É assim. horrível. Então, vamos pegar essa verdura, vamos assar ela com queijo. Eu já gostei. Vamos pegar isso aqui e vamos colocar uma páprica, uma pimenta. É Vamos isso fazer um aí. molho de Nossa, salada. Total. E aí, de repente, assim, nossa, verdura era gostoso. Exatamente. Verdura é gostoso. É isso E- que tá acontecendo com essa minha amiga. Ela tá, nossa, eu faço uma cenoura no vapor, aí salteio ela Uhum. no azeite, coloco o tomilho, que eu gosto muito, Nossa, aquele eu adoro salzinho. tomilho. Aí ela, pô, isso aqui é muito bom. Total. Aquele cheirinho, Nossa. aquela coisa, não tem como. E sem contar que é o cheiro, né? A Sim. gente vende muito pão, a gente até a gente É, o cheiro lançou é bom. nova merchan lá na empresa. Exatamente por isso, sinta pelo aroma. Porque o aroma a gente já sente ali e já quer comer. Atrai Entendeu? demais. Já trabalha esse sentido. Então, é muito bom. A padaria física tem esse ganho Essa ainda. Você atração. passa na Tem. frente, tá o cheiro do pão assando, você fala, vixe, Exatamente. vou ter que entrar. Exatamente. Eu vou produzir esse cheiro e vou espalhar. Sim, sim. Eu gosto de lembrar uma coisa só sobre os temperos, que todos os temperos que a gente utiliza vêm dos vegetais. Não tem Isso. nenhum tempero que venha de animal. Faz sentido. Então, os vegetais são gostosos. Exato. Então, como é que você não vai falar, não, vegetal não é gostoso, não tem sabor interessante? Se todos os nossos sabores que a gente agrega em tudo, inclusive na carne, vêm dos vegetais. Verdade. Isso é Realmente. muito mágico, assim, pensar. Exato. Eu não sou vegetariano, mas tenho um irmão que é vegetariano, tenho vários pacientes que são vegetarianos. Então, eu gosto de mexer nessa alimentação justamente para provar isso. Esses dias a gente fez lá em casa, um monte de gente fica me zoando depois disso. Feijoada vegetariana. O pessoal, não é feijoada, não é feijoada. Mas tem gosto de louro, Sim. tem o gosto do refogadinho, tem um gosto ali de algo meio queimado, aquele pegada meio de tempero. bacon. Você fala, nossa, mas por que esse negócio é tão gostoso? Isso aqui tem cenoura, tem berinjela, tem tofu. Mas é Nossa, uma tem delícia. tofu. É uma delícia. Justamente porque a gente trabalha em cima do alimento para ele ficar gostoso. Exato. Lucas, já finalizamos por hoje. Foi A gente agradece demais. Foi um bate-papo muito legal, assim, bem interessante em vários aspectos, né, não, Ana? Sim, gostei demais, Lucas, de te conhecer. Já tô pensando até em marcar uma consulta Olha lá. só, vamos lá. Gostei. Eu confesso que eu ainda não tenho esse Essa pegada prazer fit aí de dieta. de me alimentar saudavelmente, muitas vezes. Uhum. Eu faço aquela coisa mais rápida. Não sou muito adepta à atividade física, né? Meu biotipo já tá começando a me denunciar e tal, mas eu gostei bastante, assim, me despertou a maneira leve como você traz a dieta, Isso. fez com... porque senão fica aquela coisa, né? Porque assim, Maçante, aquela nutricionista, coisa do pode, não pode. nutricionista, a gente chega, eu fico assim, morta. Quando você vai, o cara entra no computador, vai lá, imprime a sua dieta. Não. Ele tem 2 tipos, A, B, C e D. 3 tipos, 4. E aí ele imprime pra cada paciente. Assim, não tem aquela, né? E assim, Individualização, não tem nada disso. não é aquela É. coisa personalizada. E você traz essa leveza na dieta que realmente... Que bom que eu pude transferir um pouquinho disso. E realmente, assim, é a nutrição que eu acredito. Não é uma coisa que você faz para tratar uma doença específica. É uma coisa para você viver bem. E viver bem envolve comer o que você gosta. A perda de peso é só uma consequência Isso, de viver bem. Mas é o exatamente. prazer de se alimentar bem, de Isso. viver bem, viver mais, viver com qualidade, né? Sim. Eu acho que é isso. Porque, assim, principalmente nós mulheres, a gente tem muito isso, né? Eu que já, sem denunciar muito, mas já passei dos 40 aí. Mas a gente tem a perda de peso, o organismo é diferente, né? O nosso Metabolismo. metabolismo, fica é isso aí. O nosso metabolismo fica mais lento e assim, não é focar na perda de peso, mas é na qualidade de vida, naquilo que Exatamente. os alimentos podem trazer realmente de bom pra gente, né? Exatamente. É justamente isso, de não ficar com medo do nutricionista. Isso. Encontrando o profissional com quem você se identifica, você vai justamente fazer um plano que faça sentido pra você. É isso aí, fazer sentido. Fazer sentido. Tem que fazer sentido pra Isso. sua rotina, pro seu dia, pro valor dos alimentos, pro tempo que você tem pra preparar. Tudo isso tem que estar lá dentro. E um bom profissional vai saber usar o alimento como essa ferramenta. Em qualquer situação que a gente esteja. Eu gostando de todos os vegetais ou não, eu tendo muito tempo pra cozinhar ou não, eu podendo comprar esse ou aquele ou não.
Tem muito alimento, muita rotina, muita forma diferente de cozinhar. E eu acho que essa versatilidade do alimento, como uma forma de melhorar o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa saúde, é uma coisa totalmente apaixonante para todo mundo que mexe com isso. Isso. Verdade. Então, a gente finaliza por aqui. Fica o agradecimento aqui em nome da nossa empresa, né, Ana? Sim. E fica muito bem-vinda às próximas. A gente espera também continuar contando com você, porque a gente sabe que nutrição é um assunto de muita importância, independente de nicho de alimentação, porque nutrição é saúde. E se a gente tem saúde, a gente tem vida, né? E se tem vida, a gente tem momentos, que é onde a gente vai levar os nossos pães. Maravilha, muito bom. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Lucas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.